20 de julho de 2020. Projeto realizado para o edital Cultura na Rede. Pessoal, essa aqui é a rabeca e a aula de hoje é sobre ela. Então, a rabeca é um instrumento melódico do fandango. A rabeca chega há muito tempo na Península Ibérica através dos árabes e através dos portugueses chega até o Brasil e, consequentemente, no nosso litoral paranaense. Ela faz parte da região melódica dos instrumentos do fandango, né? Então, aqui a gente tem, nesse caso, a rabeca, que acompanha a voz dos violeiros, a melodia da música, né? Ela faz todo um floreio e deixa o fandango muito mais alegre. A gente vai falar hoje sobre esse instrumento. Bem, a principal maneira de se fazer a rabeca é essa branquinha aqui, a cacheta. A cacheta dá próximo ao mangue, lugares alagados. Bem, pessoal, a curiosidade é saber como se faz uma rabeca e de que madeira, né? Então, existem dois modos de fazer rabeca. Uma, a de aro, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, e a cavocada. A cavocada a gente utiliza um tronco só de madeira, onde a gente cavoca, faz as nuances, as silhuetas da rabeca, né, trabalha por fora e depois faz a cavocagem dela ali, né, o cavocamento, como diz os caiçaras aqui. Então, e a partir disso a gente cola um tampo e forma a rabeca. Nesse caso aqui a gente vai mostrar para vocês passo a passo como se faz. É a rabeca de aro, mais conhecida aqui no nosso litoral como rabeca de aro, onde a gente usa filetes de madeira para fazer as curvaturas e laterais dela. A gente vai mostrar para vocês todo o processo nesse momento. Bem, primeiramente a gente precisa tirar esses filetes aqui, né, para fazer as laterais da rabeca. A gente chama também de ilharga, né, as laterais da rabeca. Então, esses filetes aqui eles precisam ser finos e bem flexível, né? Só que também ao mesmo tempo ele precisa ser de madeira boa, porque assim como a viola e outros instrumentos, né, a rabeca ele precisa de um corpo mais denso, mais firme, né? E o tampo mais flexível, que é o que projeta. Só que a rabeca tem um agravante, a rabeca também tem o fundo que também é flexível, né? Então as laterais tem que ser geralmente de madeira um pouco mais densa, um pouquinho mais durinha, né? Para ela poder dar uma firmeza no som. Então a gente vai até a máquina para tirar esses filetes. Na máquina a gente precisa ter bastante paciência e bastante atenção, né? Porque você pode acontecer algum acidente se você não tiver atenção com as máquinas. Máquina que tira esse filete aqui, geralmente elas são muito agressivas, muito pesadas, né? Então, se você não tem experiência, você não tem uma máquina, no caso, para tirar os filetes, mas você pode ir numa marcenaria, onde geralmente, às vezes, até você encontra esses filetes de madeira, porque elas são resto, né, de refilamento, né? Então você pode pegar uma madeira, escolher uma madeira que você quer e você levar para casa para você trabalhar com ela. Chegando em casa você vai deixar ela na espessura de 2,5, 2 milímetros, né? E vai lixando ali até ela chegar aí a 1,5 mais ou menos, né? A 2 milímetros a espessura desse filete para você poder fazer a lateral da tua rabeca, né? Então, mas é muito importante que também você escolha essa madeira, né? Tem que ser uma madeira boa, uma madeira bonita, né? Que depois você olhe para o instrumento, você fique orgulhoso do trabalho que você fez, né? Então é importante que a madeira seja uma boa madeira. É a lateral do instrumento que vai dar ali a cara do teu instrumento também, né? E também ele não tenha tanta revezamento aqui nas fibras desse material, porque como ela vai curvar bastante, né? É importante que ela esteja com as fibras mais retas para você poder fazer esse curvamento.
Aí você vai fazer a envergadura dessas laterais. Você vai curvar as laterais para colocar na forma. E para curvar você tem que estar com essa madeira na espessura de 1,5 a 2 milímetros. E depois disso você molhar a madeira. Vamos passar bastante água aqui. Você deixar a madeira, quando você não tem experiência, você deixar de um dia para o outro. Daí você vai curvar. Para você curvar uma madeira para rabeca, você precisa ter um ferro quente, né? Uma superfície muito quente. Você pode colocar uma lâmpada daquelas antigas, né? Daquelas que tem a molinha dentro, né? Você coloca uma lâmpada dessa dentro e acende. Com o tempo ela vai esquentar, ela vai ficar bem quente aqui. Aí você já tem a temperatura necessária para você trabalhar com ela. Ou se você tem um maçarico, né? Ou uma tocha, né? de fogo, né? Uma tocha a gás, você também consegue esquentar. Ou se você tem um assoprador térmico, né? Você também pode colocar aqui e fazer o aquecimento desse ferro. É muito importante que esse ferro esteja no ponto igual ferro de passar, sabe? Que você joga água assim, ele vai fazer aquele barulhinho de ferro de passar. Então esse é o ponto exato para você fazer a curvatura do teu instrumento. Então vamos ligar ele aqui e deixar aquecer, né? É importante que você meça aqui, mais ou menos, né? A medida que tem a tua lateral. Faça um cortezinho aqui, cortou, né? E daí você vem pra cá, ó. E daí você vai curvando essa madeira. Olha, ela vai fervendo, ó. Tá vendo a fumacinha, ó? Quando você tirar daqui, você notar que ela secou em cima, depois que ela secou em cima, você deixa uns momentos aqui, né? Pode ficar até mais, mas como a gente está fazendo aqui no vídeo, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela já ficou do jeito que você precisa, né? Então você tem umas primeiras curvaturas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então você vai desenhando essas curvaturas, ó. Essa primeira curvatura é assim, né? Ó, tá vendo? Então daí agora você vai ter que curvar para cá, ó. E você vai secando a madeira e deixando ela, ó. Então é importante que ela esteja bem sequinha, né? Porque se ela estiver molhada, ela volta. Certo? O que é importante depois de fazer essa curvatura? Você tendo ela toda curvada aqui, é importante que na forma, tá vendo? Você coloque esses taquinhos aqui, ó. Né? Os taquinhos que vai ser os taquinhos que depois a gente vai quebrar ele para tirar ele. Ele vai sair colado junto com a lateral e vai ficar só forma aqui dentro. Aqui tem uma forma que tá só a forma, ó. Tá vendo? Ela tem o espaçamento dos taquinhos aqui. Então a gente vai colocar um taquinho de madeira aqui em cada cantinho. Depois, colado esses taquinhos, a gente vai fazer os biquinhos dele, né? Desenhado aqui. E depois feitos os biquinhos, a gente vai colar essas laterais nesses taquinhos. Vê que é preciso segurar aqui, ó. Às vezes você pode pegar um toquinho de madeira, colocar aqui e com um elastiquinho de câmera de bicicleta, de moto, né? Se corta a câmera de bicicleta assim, faz um elo, né? E você pode colocar por cá e por cá e faz uma espécie de prensa aqui, vários buracos na forma para você poder colocar esses elásticos, né? Então as formas são assim, elas têm que ter o espaço do taquinho e também esses furos aqui para você poder, além de manusear ela, você ter espaços para poder prender um sargento, né, uma prensinha ou mesmo um elástico, né? Então esses furos aqui são bastante necessários que existam. Feito a colagem dessa lateral, a gente vai colocar a cintilha, né? Que são essas faixinhas aqui, ó, né? Que estão coladas aqui na lateral. Como faz essas faixinhas? Se você tem uma madeira assim, curveio assim, você vai cortar ela nesse sentido aqui, ó. Destacou ela aqui, né?
Então, quando você corta a madeira assim, ela fica bem flexível. Ó. Depois que você cortar ela assim, você pode aplicar ela aqui nas laterais do instrumento. E como a lateral ela é muito fininha, tá vendo aqui, né? A cola, quando a cola for colar no tampo, ela não vai pegar aqui porque é muito fininho. Então você vai colocar uma cintilha e vai fazer uma espécie de engrosso. Ó. Então tá aqui a cintilha. A cintilha ela pode ser colada com grampos de roupa. Ó. É muito fácil. É uma ferramenta que você pode ter em casa, muito simples. Ó. É grampo de roupa, né? E elastiquinho de dinheiro. Ó. Então você tem um prendedor, ó, super forte, né? Então você vai pegar esse prendedor, vai colocar aqui, ó, e você consegue prender, ó, tá vendo? Dando as curvaturas. Então você passa a cola e prende com os prendedores, ó. De 1 a 2 dias colando, né? Então por isso que você tem que sequenciar bem os teus processos para que ele possa ficar colando. E vamos partir para o tampo da rabeca. O tampo da rabeca ele pode ser feito de duas maneiras, né? Ou uma madeira inteira, assim, no caso se você tiver uma madeira que dê a largura do tampo do instrumento, beleza, você pode fazer, você vai riscar, recortar, né? Agora, se você não tem, você pode cipilhar os dois lados, né? Com uma cipilhadeira dessa aqui, né? Então uma ferramenta como essa aqui você consegue cipilhar, né? Ou se você tiver colado num vidro, uma lixa. Então você vai lá naquela lixa, no vidro, e vai ficar esfregando a madeira, esfregando até ela ter uma superfície totalmente reta, né? Aí com os dois lados das duas madeiras, você vem e cola as duas, ó, né? Colou as duas, beleza? Deixa colando lá também. Aí sim, no caso do tampo, eu sugiro que seja de 2 a 3 dias, deixa ele colando bem, né, tempo bom, ele colando bastante. E aí sim você vai fazer, depois dele coladinho aqui, aí você vai riscar e desenhar. Ó. Aí coloca essa colagem bem no centro, né? Bem, então você vai deixar bem centralizado aqui, né? O meio, a colagem, né? Onde foi a colagem, bem no meio do instrumento. É muito importante que a rabeca seja completamente simétrica, né? O mesmo desenho que tem de um lado, do mesmo lado. Então quando você for desenhar, que você faz o gabarito para desenhar a forma, no caso, né? Esse desenho tem que ser muito simétrico. Então a gente vai pegar a madeira que foi desenhada, a gente vai recortar e vai começar a tirar com a plana e com o formão, né? Essas partes mais baixas do instrumento, né? Antes disso, é importante que você marque a altura, no caso é a grossura, né, espessura do tampo aqui na lateral. Ó. Então você pega um lápis ali, coloca ali, né, e você vai fazer um risco mostrando a grossura que vai ficar. Ó. Tá vendo? Você não pode passar dessa linha para baixo. Então você vai esculpir aqui por cima, não pode passar para baixo ali. Né? Então daí você vai esculpindo. Então vai esculpindo com o formão ali, né? Com a plana, como quiser, até dar o formato e a curvatura que você precisa do seu instrumento. Geralmente o fundo ele tem os dois lados aqui, tanto a barriga embaixo quanto o peito aqui em cima da rabeca. Ele tem curvaturas acentuadas no fundo, e já no tampo ele já é mais reto aqui no peito, né? Então o peito é mais reto e aqui a barriga tem mais curvatura. Atrás da rabeca aqui, o que a gente chama de bunda, tem a curvatura também, só que a corcunda dela é mais curva, ó, tá vendo? Ele tem uma diferençazinha, ó, tá vendo aqui? Aqui é mais barrigado e aqui menos, ó, tá vendo? Então esse é o tampo, esse é o fundo. O tampo é mais reto, certo? Feito isso, né? Feito
essa parte de esculpir o tampo e o fundo em cima, aí a gente vem pro lado de dentro. Aí depois que você decide a parte de fora, aí você vem pro lado de dentro. Aí você vem esculpir dentro. Aí, para esculpir dentro, tem dois momentos bem interessantes. Bom, na construção tradicional, na luteria tradicional, convencional, né, de violinos, enfim, os luthiers eles usam mini plainas, assim, que eles vão cavocando aqui e tirando, né? Ou formões, né? Goivas, né? Que eles vão tirando aqui, né? Esculpindo, né? Aí vai pegando e vai sentindo a espessura, né? Que tá e vai tirando conforme precisa tirar a madeira. Só que no jeito tradicional caiçara tem essa ferramenta aqui que é alegre, né? Isso não tem para vender em lugar nenhum, inclusive é de uso exclusivo da técnica caiçara, são só os caiçaras que usam. Mas você pode pegar uma faca de cozinha normal, com ferro bom, né? E você vai esquentar no fogão lá, a ponto dela ficar vermelha, daí com alicate você pega e curva a ponta, e daí você já tem um alegre feito, né? Pronto, assim, né? Então aqui essa ferramenta ela chama-se alegre. Ela é muito boa para cavocar o instrumento, sabe? Porque ela pega aqui, ó, você puxa ela, né? Então você corre menos perigo e ela é bem facinha de trabalhar. Depois que você pega o jeito, né? Ela fica muito simples de trabalhar, ó. Veja, parece que tá cortando manteiga, né? Então você vai tirando mais madeira ou menos madeira, né? Então você vai esculpindo. Esse daqui, no caso, é o fundo, né? Ele é todo esculpido. Essa região aqui é mais fina, essa região é mais fina também, e aqui um pouco mais grosso, porque aqui é onde vai ser apoiado a alma, que eu já vou explicar para vocês, e que faz ligação entre tampo e fundo. Se o tampo recebe bastante pressão ali por causa da corda, o fundo também. O fundo vai receber a alma, que suporta o tampo, então ele precisa ter dureza, que precisa ter mais madeira, né? E aqui precisa ser um pouco mais fino para projetar o som do instrumento, né? A diferença do tampo é que o tampo tem a vareta harmônica. A vareta harmônica é essa madeirinha aqui, ó. Tanto você pode esculpir e já deixar essa madeira aqui, como você pode esculpir igual ao fundo e depois colar. Só que para colar a vareta harmônica, ela é bastante difícil, tem que ter bastante paciência para você cortar certinho e colar ela toda encostada no tampo, né? Então isso dá um trabalho às vezes. Então nesse caso aqui a gente esculpe já direto a madeira direto no tampo, e depois a gente coloca um pequeno reforço aqui para ele sobressair e ter mais resistência, digamos assim, né? Ele serve para equalizar os graves e fazer, como as cordas graves do instrumento elas têm mais peso, ela serve para fazer com que o tampo não afunde. E daí a alma vem no outro lado, na mesma distância no outro lado. Então tanto a alma quanto a vareta harmônica elas servem para suportar o peso do tampo do instrumento. Também tem a questão do F, né, que é a boca do instrumento. É muito simples de fazer. Você pode fazer na mesma folha que você desenhou, no caso a frente do teu instrumento, você da mesma forma você também vai dobrar para um lado e para outro, né? Então você vai aqui desenhar o F desse lado, né? E depois você vai passar o F para o outro lado. Lembrando que é sempre simétrico, né? A gente tem essa linha aqui frontal, mediana, e depois, logicamente, o mesmo F que corta desse lado também desenha, né? No caso desse lado, desenha do outro lado também. Depois disso, você vai furar e recortar na serrinha ali, serra manual, esse F antes de fazer a escultura do tampo, né? Antes de esculpir o tampo. Então você fura, que é o mesmo princípio do cabo do instrumento. Então você furou primeiro para depois cortar, para depois
você conseguir dar um acabamento sem que ele fira ali a madeira, né? O tampo é a mesma coisa, você vai furar e cortar o F para depois você esculpir ele. Logicamente, tanto no furo quanto no F, você vai ter que trabalhar nele posteriormente. Depois, na fase de acabamento, aí você vai abrir, né, a boca do instrumento mais certinho, vai fazer todos os detalhes certinho. A princípio você vai fazer só a abertura, né, mais grossamente do que é e aonde está localizado. Mas depois você vem com o estilete certinho, ou com um bisturi, ou com uma faca bem afiadinha, e vai fazer o recorte bem certinho de onde é a boca do instrumento. Depois do tampo preparado e o fundo também, a gente volta lá para a nossa primeira parte, que foi a colagem da lateral, né? Então aqui a gente deixou colando, né, as cintilhas e a lateral, né? Já estava tudo preparadinho aqui, né? Então a gente precisa fazer uma retificação. Precisa que esse tampo, essas laterais, elas estejam extremamente retas. Existem duas maneiras de fazer. Uma é essa aqui. Você ter um taco de madeira reto, né, com uma lixa, né? Pode ser uma lixa de cinta assim, ou você ir colando as lixas aqui, enfim, né? Mas daí você pega esse taco e você vai passando nele de forma que ele fique completamente reto, né? De um lado para o outro, ó, tá vendo? Vai passando de um lado para o outro, enfim. Outro jeito de você fazer, de um jeito mais prático, inclusive, e até mais eficiente, é você colar num vidro ou num compensado, numa mesa reta, você colar as lixas ali. E daí, o lado que está a cintilha, você coloca para baixo e você vai arrastando aqui a rabeca de forma que ele lixe completamente. Eu sugiro mais esse modo, porque ele deixa realmente todo plano, né? Às vezes no taco ali você pode se perder um pouquinho ali, lixar mais um lado que outro, mas desse jeito aqui você vai ter uma superfície completamente reta. Quando que você sabe que está bom? Quando a cintilha em todas as partes encostam no taco e também encostam na lateral. Então assim, ele fica tudo plano, né? Tudo certinho assim. Aí sem sobras nenhuma, né? No caso aqui você está vendo que ainda tem sobra de cintilha, mas no taco já não tem mais. Tá vendo? Então agora tem que lixar mais até que tudo isso fique na mesma altura, né? Terminando essa parte aqui, você já pode ir para a aplicação do fundo, né? Então você vai pegar o fundo do instrumento, que é esse daqui, que não tem a vareta harmônica, mas tem essa birruguinha aqui, ó. E eu já vou explicar por que essa birruguinha. Você deixa um pouco mais de madeira aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um pouco mais. Isso acontece no violão, na viola, né? Todos os instrumentos têm esse pouquinho a mais aqui, né? Então você vai colocar lá e você vai colar, né? Então passou a cola, né? Passou a cola no instrumento ali na lateral. Não deixa cair cola para dentro do instrumento, porque às vezes cai cola ali entre a lateral e a forma, daí você não consegue tirar a forma de dentro, né? Você vai colar agora o fundo aqui com a forma e tudo dentro, você não tira, certo? Colou aqui, né? Depois de colado aqui, você pode amarrar, colocar elástico, né? Elástico de bicicleta, você pega a câmera da bicicleta, você corta aquelas argolas assim, você pode colocar aqui, ele vai prender muito bem, né? Então colou ali, beleza, né? Aí você vai ter que tirar essa forma, né? Tirar essa forma daí, porque senão o instrumento vai ficar pesado, não vai soar, né? Não tem nada a ver essa forma aí. Então como que você faz para tirar a forma? Você vai ter que quebrar a cola daqui, ó. E aí, como ele já está colado lá embaixo, você vai ter que tomar cuidado o seguinte: você pega um taquinho de madeira, né? Coloca aqui, ó, tá vendo? No tróculo ou nos taquinhos aqui lateral, ó. Você vai colocar aqui e vai bater, ó. Vai bater aqui, ó. Bem de levinho, bem pouquinho assim, sabe?
e ele vai quebrar a cola ali, ele vai descolar só da forma. Descolou daqui, você descola aqui, você descola lá, descola todos os tacos, tróculo, apoio de braço e vai destacar essa forma aqui de dentro. Se você não conseguir puxar ela assim que ela não sair fácil, é só você virar ela aqui, ó, e dar uns batidinhos aqui, ó. Ela vai cair, né? Ela vai cair de dentro. Dá uns batidinhos assim, ó. Tenta não bater assim, né? É bem retinho bem reto na superfície. Ó. Você bate aqui, ele vai cair. Tira a forma de dentro e aí sim você vem pro cabo, né? Pro cabo do instrumento. O cabo já vai estar esculpido e você vai aplicar ele aqui, né? Aqui vai ter um espaçamento. Você vai criar aqui um espaçamento para um taquinho, ó. Tá vendo? E aqui no cabo, tá vendo aqui? Aqui no cabo também, na hora de esculpir, você vai deixar o mesmo taquinho para encaixar ali. Então você, a mesma medida dali, você coloca aqui e daí sim você vai esculpir todo esse cabo aqui. Aqui com um taquinho, ali com um espaço. É esse taquinho que vai entrar ali, certo? Também, colocou ali, você deixa colando por vários dias. O que vai dar segurança nisso aqui? Você tem que, quando você for colar o cabo, você tem que observar que o cabo, essa linha do meio do cabo que vai ter, né? E mais a linha da forma tem que estar completamente alinhada, ó. Tem que estar alinhada, para o braço não ficar torto nem para lá nem para cá, certo? Você não vai conseguir ainda travar isso daqui, esse movimento aqui, porque esse movimento ele trava com o tampo, né? Mas você vai conseguir travar esse movimento dele aqui, né? Com o fundo. Então, a lateral vai só ajustar o instrumento aqui, né? O cabo no lugar. O fundo é que trava. E aí que vem a importância dessa birruguinha aqui que eu falei para vocês, ó. Essa madeirinha a mais, né? É ela que vai colar aqui atrás do cabo e vai fazer com que o cabo não alavanque aqui, ó. Porque ele vai estar encostado na lateral e colado aqui. Então ele colado aqui, ele vai fazer com que ele não alavanque. Outra questão é que existe um ângulo aqui, ó. Você não cola o cabo do instrumento reto assim com o tampo. Você vai dar um ângulo, certo? Porque a corda tem que sair de lá e subir até o cavalete aqui. Outra questão é que o peso da rabeca, ou o peso dessa corda, não vai fazer que o cabo alavanque para cá e quebre, né? Então por isso que tem um ângulo assim, para ele não alavancar tanto. Então ele vai ficar com mais peso aqui do que aqui, entendeu? Então ele vai ficar com mais peso assim do que assim. Então você tem que sentir isso, assim, esse ângulo. Não pode ser muito para o cavalete não ficar muito alto e também nem muito pouco para que ele não tenha alavanca para cá. Fundo colado aqui, já estamos caminhando para colar o tampo aqui, certo? Você pode também colar o tampo se quiser, né? E depois você fazer a vaga para entrar com o cabo. Mas eu prefiro entrar com o cabo primeiro, né? Para depois o tampo, porque daí eu consigo fazer os últimos ajustes e daí travar todos os instrumentos, né? Então agora a gente vai abandonar aqui ele um pouquinho, né? Deixar ele de lado e vamos aprender a esculpir o cabo. Para esculpir o cabo a gente precisa de um pedaço de madeira, né? Na medida mais ou menos aí de 7 centímetros de altura por 4 de espessura e por uns 30 de comprimento, né? Então o que acontece? A gente tem essa madeira nesse sentido, né? Com 7, com 4 e com 30, né? E daí a gente vai pegar e vai desenhar
o cabo de instrumento nessa madeira. Terminado o desenho nessa madeira, é importante que se fure, onde vai ser colocada as cravilhas depois, se fura com uma broca um pouco mais fina do que é a espessura das cravilhas que depois vão entrar. Por que é importante furar agora enquanto a madeira está quadrada? Porque depois as cravilhas vão ficar extremamente retinhas, né? Se você esculpe ele e depois fura, pode ocorrer o caso de você estourar a madeira do lado e depois não dar acabamento, né? E depois você não tem mais madeira para tirar, para baixar, para poder dar um acabamento melhor. Porque quando a broca entra, ela estoura outro lado. Então você tem que furar ela agora enquanto tem bastante madeira, que depois você tira e consegue dar um acabamento bom. E também porque ela vai entrar retinho, tanto de um lado quanto do outro. Então você tem o desenho na madeira, já tem a marcação dos furos, e daí você vai fazer os furos, a furação aqui, né? Enquanto a madeira está quadrada, né? Outra coisa que se deve fazer depois de fazer os furos, aqui enquanto a madeira está quadrada, é recortar a silhueta aqui, ó, né? Aqui, ó, o formato do cabo. Então você tem o desenho, você vai cortar. Esse corte se faz na máquina, na serra tico-tico, né? Ou numa serra-fita, se você tiver. Você vai cortando ali. Também dá para fazer no facão. Se você não tem nenhuma serra-fita, né? Você pode fazer no facão. Vai com cuidado ali, vai cortando. Ou com uma serra de cano, né? Vai cortando, mas é importante que ele esteja sempre 90 graus, né? Sempre 90 graus. Então por isso que a serra tico-tico é importante, né? Mas aos poucos e depois você vai arredondando, né? Pode arredondar com formão, né? Depois porque vai ficar quadradinho ali, então você vai tirando com formão aqui, enfim. A gente faz um desenho lateral, no qual a gente mostra até onde a serra vai atingir. Então a gente vai prender esse cabo numa morsa e vai aos poucos cortando ele em linhas que ele não bata ali nas partes mais altas do caracol. E vai cortando assim, nesse sentido, né? E depois a gente corta ele nesse sentido para tirar as sobras dele. Ó, ele vai cortando aqui, ó. E vai destacando, depois pode destacar com o formão também aqui, ó. E aí você tá vendo aqui na foto que já começa a aparecer, né, as alturas aí do caramujo. E daí, terminado o processo, você já vê que tá ali, né, tá ali, que falta só fazer o corte final ali e o acabamento. Você faz a mesma coisa no outro lado antes de dar o acabamento. Agora você vai dar o acabamento nele, né? Então você vai pegar o formão, vai fazer essas linhas aqui, né? De enfeite, né? Aí é um capricho, né? É esse caramujo que marca, é quase que uma identidade de cada construtor, né? Então você vai tirar aqui, ó. Você vai tirando aqui. Depois disso você pode já fazer aqui a valeta do meio, onde vai as cravelhas com as cordas, né? Então você pode cavocar aqui dentro, né? E fazer o boleamento disso aqui. Lembrando que essa parte que vai chegar aqui na cabeça é mais fina do que essa que vai chegar no corpo do instrumento, né? Então aqui mais fino, aqui mais grosso, é mais largo. Então isso daqui fica de forma a gosto no caso, né? Porque tem gente que gosta de rabecas com 4 cordas, tem gente que gosta com 3 cordas, né? Pra você ter uma ideia, um padrão aqui de instrumento, por exemplo, os instrumentos que saem aqui, ó, sai com 3, começando com 3 aqui e terminando com 3,5 aqui, meio centímetro a mais. Então ele vai abrindo em leque, né? Quando ele chegar no cavalete aqui, a corda precisa estar um pouco mais separada. E depois que termina a colagem do tampo e do fundo, né, a aplicação do braço, aí a gente vai para a paragem da aba.
é aquela sobra que fica aqui entre a lateral, né, e o tampo, né? Então ela colocou ali meio centímetro a mais, agora a gente precisa tirar, né, tirar para deixar ele bem próximo aqui à lateral. Quanto mais próximo à lateral, não vamos cortar completamente, mas deixar um pouquinho para que a gente possa fazer ali uma rebarbinha, né, um ornamentozinho. Então a gente vai deixar o mais próximo possível para ele ficar um detalhe delicado ali do instrumento, né? Então a gente vai aparar, pode ser feito com canivete, com bisturi, né, e com bastante calma e paciência. Então vai aparando, vai cortando aqui, né? Vai cortando essa lateral até ela chegar próxima aqui a lateral do instrumento, né? Vamos cortando esse tampo e esse fundo. Bem, depois da colagem do braço, da colocação do tampo, do fundo, né? Da aparagem aqui da aba, né? Do que sobra de material, você deu uma pré-lixada, já viu o material como está ficando, né? A rabeca como está ficando. Então você vai para... Depois que faz a aparação da aba, você coloca o filete, porque você tem exatamente a distância que vai ficar aqui da lateral até onde você quer o filete, né? O filete é importante colocar porque ele é uma madeira, ele parece uma pintura. Tem muita gente que inclusive confunde achando que é uma pintura, que não é. É uma madeira que a gente coloca dentro da outra, um filetinho de madeira. Ele serve para segurar qualquer possível rachadura que exista no tampo, né? Se a rachadura começa aqui, ela vai parar no filete, porque é um filete de madeira contrária aplicado com cola. Então por isso que é importante. Aí você vai para a fase de acabamento, aí definitivamente. Então você vai fazer todo o lixamento da tua rabeca, não esquecendo que você tem que partir de uma lixa aí 220 mais ou menos, né, para mais fina, até você chegar ali na hora do envernizamento a uma lixa 2000 ou 3000, né, de gramatura. Então, mas você começa na parte de madeira com uma lixa pelo menos 220. Se lixa com uma lixa grossa, você vai acabar ferindo a madeira e depois na hora do envernizamento você não consegue tirar, tá? O risco dela, ou consegue tirar, mas vai acabar tirando madeira do instrumento que já estava numa espessura boa. E depois que a rabeca já está lixada e toda montada, né, e você vai definitivamente para o que detalhes da rabeca, peças que ela tem que precisam ser feitas, né? Uma delas é o cavalete, né, que é aquela madeira que suporta as cordas, né? O cavalete tem que ser uma madeira mais dura, né? E ela tem que ter esse pezinho que ele é ajustado ao tampo, né? Ele tem curvatura embaixo para ajustar o tampo. Se você não sabe fazer bem esse ajuste, você pode colocar uma lixa aqui em cima do tampo e esfregar o cavalete, que ele vai tomar a forma do tampo aqui embaixo do cavalete. É importante que ele esteja assim sempre bem assentado aqui, né? Então, como eu falei, a madeira tem que ser um pouco mais dura. Agora, mais dura que essa aqui, tem que ser a madeira do contrabraço, que é essa peça que vai em cima do braço do instrumento, né? E também o estandarte, né? O estandarte ou porta-corda, como queira chamar, né? Então é essa pecinha que vai aqui atrás, né? Que segura a corda, né? Ela tem que ser com uma madeira bem dura. O aspecto daí vai do teu gosto, né? Geralmente ele é assim, né? Mas vai do gosto da pessoa fazer outros tipos de coisa. Tem construtores de rabeca que fazem forma de violinha, tem rabequinhas, tem peixe, enfim, tem vários formatos que você pode fazer, porque isso aqui não tem muito a ver com o som, é só um segurador de corda, ele precisa ser forte, né? Os furos não podem ser muito na extremidade, senão a corda arrebenta a madeira e você acaba perdendo o cavalete, né? E o fecho aqui de trás, a cordinha de trás também. Você vai fazer um furo aqui nele, né? E vai fazer um laço nele, que ele fique, que ele pegue aqui no bojo de trás, no umbigo de trás da rabeca e assente aqui em cima. Esta peça, que é o estandarte, mais o cavalete, eles são seguros pelo peso da própria corda.
A rabeca, ela está afinada, ela chega a ter o peso de 35 quilos aqui em cima do cavalete da rabeca. Então por isso que aqui tem que ser bem firme, com uma alma, com uma vareta harmônica reforçadinha, porque ela vai muito peso aqui em cima. Então tanto o cavalete quanto o estandarte e o contrabraço do instrumento tem que ser de madeira forte. Outra peça importante da rabeca são as cravelhas, né? Cravelha, ou cravilha, ou caravelha, então, que é essa pecinha aqui que estica a corda. A rabeca tem geralmente 3 dessa daqui na cabeça, ou 4, né? Mas também tem uma aqui no arco, aqui, né? No arco do instrumento, que ela vai aqui para esticar as cerdas do instrumento, né? Então vai aqui, você acaba esticando aqui aquelas cerdas que vão aqui, né? E a cravelha, ela é feita da seguinte forma: ou é feita no torno, no caso aqui a gente faz com torno, né? Que é uma máquina que ela gira muito rápido, veloz. Então você prende a madeira ali no torno, né? Ela vai girar e você com o formão vai fazer o apoio ali do formão numa peça de ferro. Então você vai ter que ir na serra-fita, tirar um pouco de cada lado da bolinha e depois na lixadeira você tira, faz o pré-lixamento, um desgaste da cravilha para ela ter uma pega assim mais anatômica. O importante é que esse rolinho aqui ele esteja extremamente roliço e também cônico, né? Ele começa com a ponta fina e depois ele fica um pouco mais grossinho aqui, ó, para quando ela entrar na cabeça do instrumento, ela segurar aperto, né? Então quanto mais você empurra, mais ela aperta e segura. Se você torce ela só segurando, ela vai soltar a corda, então você vai ter que empurrar. O arco é uma coisa muito simples. O arco, ele é um fecho aqui de nylon, é um nylon de pesca normal, né? Só que bem fininho. Eu uso aqui geralmente o 0,20, né? Ele é bem fininho. Você prende uma ponta com uma corda e vai prender a outra ponta na outra extremidade do arco. Aí vai do construtor fazer o desenho que você quer no arco. O importante é ser um arco. O que você precisa ter é um fecho de nylon amarrado de um lado e de outro. Esse nylon vai segurar uma pedrinha, uma resina chamada breu. Só o nylon passado na corda, ela não emite som. Mas se você pegar o nylon depois de colocado no arco, lixar, né? A haste está aqui, né? O arco pronto está aqui, né? Então ele está aqui. Você pega um pedacinho de lixa, lixa esse nylon, né? Lixou o nylon, você pega e passa o breu, que é uma resina, né? Você vai passar o breu. Passando o breu, você já pode encostar na corda que ele vai sair som. O princípio dele é, como ele não escorrega na corda, né? É como se tivesse uma palhetinha ali o tempo inteiro tocando muito rapidamente, né? Pegasse na corda, ele não escorrega, ó, o breu. Aí, né? Ele vai tomando velocidade e vai fazendo cada vez mais palhetada. Bem, pessoal, daí a rabeca terminada, né? Depois que se termina, lixa tudo, ela ainda vai ficar assim, né? A madeira crua, ela ainda vai ficar áspera, né? Porosa. Então o primeiro passo é você passar um selador, né? Um pré-envernizamento, né? Você passa um selador e o selador bem diluído, e você faz um primeiro lixamento, aí sim com lixas muito finas, de 360 para cima, né, a gramatura. Você faz esse lixamento a cada selamento. Então vai selar o instrumento, ele vai arrepiar as primeiras fibras, né, porque ele vai estar bem diluído, e você vai lixar. Nesse momento, você já fechou alguns poros, você repete esse processo de lixar e passar o selador umas 2 vezes para que ele tampe os poros que estão abertos e também para que ele dê a última planada na superfície, né? Aí sim você pode aplicar o verniz, porque daí o verniz não vai estar com tanta ondulação assim na madeira, né? Então a partir daí do selamento, aí você pode aplicar o verniz. Verniz nitrocelulose, você pode usar a goma laca, você pode usar o verniz PU, que é o verniz automotivo,
Mas no caso do PU, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é usado com compressor de ar, né? A goma laca não, a goma laca você pode fazer ela com embonecamento, né? Que é com algodão, né? Enfim, com pincel. De uma forma você dá duas de mão bem diluída e uma com um pouquinho mais de verniz, sempre lixando nos intervalos. Então passa uma de mão, dá o tempo de cura do verniz e daí faz o lixamento do instrumento. Ele vai ficar fosco, esbranquiçado, né? Então você vai limpar, vai passar um pano. E só que tem uma diferença entre o selador e o verniz. O selador você lixa seco, com lixa seca, né? O verniz não, passou o verniz você já vai lixar com água, molha o instrumento e vai lixando para fazer esse fosqueamento, né, do verniz com lixa d'água, água e lixa d'água. Então sempre com lixas a partir do número 600 mais ou menos, né? Então daí você dá duas de mão bem diluída de verniz e depois uma um pouquinho mais espessa. Na última você dá a última lixada com uma lixa bem fina, 1500 pelo menos, né? E daí depois que você dá essa lixada, aí você vai pro polimento. Você não verniza de volta, você lixa e vai pro polimento. Vai limpar ela e vai passar uma cera automotiva, né? Essas ceras automotivas que elas são abrasivas. Então você aplica e você vai fazer movimentos de zigue-zague assim, muito rapidamente para ela novamente lustrar, né, o instrumento. Qual é a diferença? A diferença é que se você faz o polimento, você tem um pré-lixamento antes, né? E só envernizamento não, só envernizamento ele já vai dar o brilho, mas ele vai ficar um brilho grotesco, né? Um brilho bruto, né? E se você faz o lixamento e depois o polimento, não, o lixamento ele vai planar esse verniz e depois o polimento vai trazer o brilho de volta. Você faz movimentos rápidos, tirando a cera, você vem com um tecido de lã, por exemplo, né? E vai fazer movimentos mais rápidos ainda para que ele possa fazer um polimento. Quem tiver uma politriz pode ir devagarzinho, né? Segurando o instrumento com cuidado, também fazendo essas partes maiores, mas acaba que os cantinhos e as partes menores têm que ser feito assim com a mão, manual, sendo feito, né, passo a passo. Bem, rabeca pronta, agora vamos executar. Bom, primeiramente a gente posiciona essa parte da rabeca aqui no peito. Diferente do violino, a rabeca tem o braço mais curto. Ela cabe só a mão aqui, ó, posição da mão. Então faz com que ela apoie aqui essa parte da mão já no tronco da rabeca, né? Diferente do violino que vai aqui em cima e você pode ter esse movimento aqui, né? Então a rabeca, como você não tem esse apoio, você tem que apoiar na mão, por isso o braço é mais curto, né? Aqui, ó. Então posiciona dessa maneira aqui e vai passar o arco. Espero que vocês gostem e logo a gente possa se encontrar num grande baile de fandango. Amanhece!